Portanto, falar um bocadinho do que foi o Sporting. Gil Vicente, um mau jogo do Sporting, mas de certa forma sorriu ao Sporting com 2 golos. De certa forma algo fortuitos, mas a sorte também faz parte do futebol. E às vezes as equipas são brindadas com estes pequenos momentos que podem ser decisivos em algo que pode vir a acontecer mais à frente na época. Sem grandes demoras. Portanto, o Sporting vence por 2-1. Rui Silva foi à baliza, Sanchez foi para o centro, já vamos falar sobre isso. Quaresma, Inácio, Maxi Araújo, Jani Catam, Debas, Morita, Pedro Gonçalves e Jóqueres Tringão. O Gil Vicente que foi de Félix Correia, João Marques. Eu aqui até eles estão ao contrário. Félix Correia, João Marques. Eles iam fazer muitas permutas de posição. Desculpa. Bamba, Cáceres, Motumbo, Boatu, Elimbi, Zé Carlos e Andro. O jogo em paralelismo muito com o que o Sporting fez, por exemplo, no Bessa. Em paralelismo não, contrastante com o que o Sporting fez no Bessa, em que o Sporting conseguia muitas vezes encontrar jogadores entre linhas, a bola facilmente entrava em trincão entre linhas, em pote, não era Morita, era Morten, em Debase. O Gil Vicente adotou uma postura diferente. Qual era essa dita postura? Muito simples. Muito simples. Era a postura de estar sempre a impedir, de certa forma, que a bola entrasse com alguma facilidade pelo corredor central. Ou seja, o Gil Vicente cedia todo este espaço ao Sporting na primeira fase de construção, ok? Pablo não saltava muito na pressão, não tinha mais ninguém a acompanhar, fosse aqui, ok? Nada disso acontecia. Basicamente, os homens do Sporting, os centrais, fosse o Sanchez à frente, como lhe chamo Justino, fosse o Inácio sobre a esquerda, estavam sempre muito à vontade a receber bola, certo? Nunca tínhamos a receber bola, estavam sempre muito à vontade com bola, porque o foco do Gil Vicente era impedir, junto com João Marques, junto com Félix Correia, muitas vezes estavam a trocar de lado, que a bola entrasse em Debaste, que a bola entrasse em Morita, ou que mesmo a bola fosse entrar à vontade num pote, que quando o pote e o trincão jogam no Sporting ao mesmo tempo, neste 3-4-3 eles estão sempre por dentro, e quem dá a largura é Maxi e Geni, neste caso. E o foco do Gil era sempre estancar mais ou menos este jogo interior do Sporting, deixando os 3 centrais do Sporting com bola extremamente à vontade e depois fechando sempre este espaço aqui onde o João Marques está e onde o Félix Correia está, muitas vezes trocavam de lado, e impedindo que a bola, mesmo que entrasse num debate, se viesse buscar jogo ou num Morita, muita dificuldade depois em encontrar um pote, em encontrar um trincão, e mesmo que a bola lá chegasse, o objetivo seria sempre criar vantagem numérica sobre estes jogadores, sobre o pote, sobre o trincão, e o jogo terminava muito a vir aos corredores, e nós tínhamos muito este tipo de lances, em que Maxi recebia, mas tinha sempre 2 jogadores a fazer o 2-1, o mesmo se aplicava no corredor direito, e o Sporting foi, com o avançar do tempo, tendo muitas dificuldades em conseguir encontrar espaços. Certo que nos primeiros 15 minutos até teve alguma à vontade em conseguir recuperar bolas na saída do Gil Vicente, nesta zona aqui, quando o Gil saía abaixo, nesta zona, mas nunca conseguiu aquele último passo entrar, aquele pormenor da definição, nunca conseguiu sair. E com o passar dos minutos até tivemos um Gil a ter alguma bola, muito assente aqui, ok? Eu até tenho aqui mal, é Santi, muito assente aqui nestes homens de meio campo, em que o Gil conseguia, de certa forma, criar superioridade, e Santi, muitas vezes defendendo as dobras e criando sempre a saída. Bamba também muito influente nesse jogo, na forma como conseguiu sempre, sobretudo, variar o flanco de jogar a bola de forma rápida. O Sport estava com algumas dificuldades, quer entrar no bloco do Gil Vicente, quer poder travar um bocadinho as saídas do Gil. E depois o Sport remetia-se muito a este tipo de jogo, que era esticar à procura da profundidade de Jóqueres, mas essa profundidade nunca existia, porque o Gil retirava essa profundidade do jogo. Então o Sport estava a meter muitas bolas no Jóqueres em demasia, procurando algo que o jogador não ia conseguir dar, porque não havia esse espaço. E mesmo quando ele recebesse à vontade, havia sempre a questão de haver sempre dobras. Vamos imaginar bolas a entrar aqui no corredor esquerdo, Boatu sempre muito atento, havia sempre uma dobra, fosse o central do lado contrário, fosse o ala, fosse um dos médios, havia sempre a atenção de qualquer jogador que recebesse a bola em zonas potencialmente perigosas, de haver sempre uma dobra por parte de um jogador do Gil. Destacar a exibição de Boatu, que fez uma coisa muito interessante a meu ver, que foi, nunca deu o duelo físico ao Jóqueres na maior parte das vezes. Ou seja, o Jóqueres estava-se a preparar para receber, fazendo uma diagonal, ele dava-lhe sempre, aproximava-se, mas depois dava-lhe 1 metro, 1 metro e meio, em que de certa forma o Jóqueres não sentia o corpo adversário para aguentar a bola, para cobrir a mesma, conseguir rodar sobre ele e arrancar, impossibilitando o adversário praticamente de ter uma ação, e dava-lhe sempre aquela margem de espaço em que assim que o Jóqueres encarasse e virasse, tinha muito mais tempo
e o timing certo para interceptar a bola, fartou-se fazer isso. Para mim, fez uma das melhores exibições enquanto vi um central a defender o Gyökeres. Claramente top 3 das melhores exibições que eu vi este ano de um central perante o Gyökeres, neste contexto individual. E certo é que o Sport depois vai a perder para o intervalo num atraque sobre a esquerda, em que Geni não acompanha devidamente o seu dito lateral adversário. Temos um Debas que tenta ir na cobertura, perde o lance, e depois temos um Saint Just que comete um erro de principiante, numa abordagem completamente estúpida, porque a bola ia para a linha final, não deveria ter feito. Onde eu acho que até que o Saint Just teve mal no jogo, nem foi apenas e só no lance do penalti, mas também na dificuldade, porque, repito, o Gil Vicente cedia a primeira fase de construção do jogo ofensivo do Sporting aos centrais, e havia muitas dificuldades. Se não fosse o Inácio tentar injetar uma bola no corredor central ou por uma procura de espaço, os outros centrais, Quaresma é mais conhecido propriamente pelas arrancadas a quebrar linhas com bola, propriamente naquele passe a entrar, por exemplo, num corredor central a quebrar linhas, e o Santos já estava com muitas dificuldades nesse aspecto, e o Sporting começou a notar-se na equipa, depois dos 15, 20 minutos, alguma intranquilidade na equipa, algum nervosismo, a bola a queimar nos pés. E acho que isso também foi uma componente onde o Rui Borges falhou um bocadinho na comunicação à equipa. Acho que o Rui Borges não deveria ter entrado sem Just, exatamente por essa cedência da primeira fase de construção que o Gil Vicente dava. Sem Just não é propriamente o ideal em termos de construção e de injetar o passe no corredor central. Eu preferia que ele tivesse ido de Inácio e Mateus Reis à esquerda nesse aspecto, por exemplo. Acho que ele demorou a perceber o que é que o Gil Vicente estava a fazer no que toca a estancar a tal entrada da bola neste corredor central, e a capacidade que o Gil estava a criar ao Sporting na dificuldade de estar sempre 2-1 em zonas, digamos, de decisão perto da área do Gil. Havia sempre 2-1. Certo que o último passe, aquela recepção, nunca saiu ao Sporting. Foi um jogo que nesse aspecto correu super mal. Onde é que o Sporting de certa forma muda o jogo, que era difícil fazer uma primeira parte pior que aquela, foi quando entra Morten, ok? Porquê? Ele tirou Just, Debas vem para o centro, Morten entra, Morita também saiu, né? Espera aí, deixa-me lá. Exatamente, saiu o Just, entrou Morten, o Debas passou para central, não estou maluco. O Morita manteve-se em campo ainda, né? O Morita só sai aos 64. Espera aí. Saiu o Pote para entrar Arder, está certo. O Morten veio para o meio campo. Espera, quem é que... Agora está-me a dar uma branca. Agora está a mandar uma branca. Sim, o Sporting ficou com o Morta praticamente sozinho no meio campo. Ficou a jogar com 2 homens, era mais ou menos o Trincão que baixava um bocadinho para as zonas e o Geni. Porque o Geni saiu para entrar o Pote. Não, ao contrário, o Pote saiu para entrar o Geni. Não, o Geni passou para extremo esquerdo. O Geni saiu daqui, entrou para aqui o Kenda. Agora está-me aqui a mandar uma branca, peço desculpa. Assim. Tivemos o Morten a ficar aqui. O Morita saiu, entrou o Harder, em que o Jocas ficou mais vasculado para o corredor esquerdo. Tivemos um Harder. O Sport mais ou menos ficou assim. Tivemos um Harder a vir para esta zona aqui. Mas, sobretudo, a principal alteração... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí, já está aqui um. Está aqui um a mais. A principal alteração do Sporting foi esta. Porquê? Porque o Morten conseguiu meter a bola e encontrar sempre aquele espaço que o Sporting necessitava que a bola entrasse. Ou seja, o Morten deu muito mais assertividade à circulação de bola do Sporting. O Morten deu mais capacidade do Sporting em conseguir injetar a bola no corredor central, mesmo a bola nunca ter tido depois aquele último passe, ter saído, aquela recepção ter saído ideal, para se poder criar algo. E isso também, volto a repetir, muito mérito de César Peixoto na forma como preparou o jogo e na forma como a equipa teve bem defensivamente. Mas tivemos sempre uma dificuldade em encontrar a bola, a entrar digamos, no espaço certo. Mas mesmo assim o Sporting, com o Morten, mudou a sua cara no jogo, porque tivemos uma equipa de Sporting muito mais assertiva, uma equipa de Sporting muito mais proativa na forma como estava a fazer a circulação de bola e com muito mais calma na mesma, sem se precipitar. Volto a repetir, durante todo o jogo o último passo não saiu, aquela reação não saía, o remate que podia ter sido trabalhado para ser um remate mais limpo, nunca isso aconteceu, mas tudo o que o Sporting conseguiu fazer de melhor na segunda parte assentou neste senhor aqui. Volto a dizer, Trincão, desculpem, Gyökeres impactante, Morten determinante. Não tem como negar isto. Certo que o Sport depois acaba por ser algo fortuito. O Sport basicamente ficou assim num 3-1-4-2, né? Maxi e Kena a dar a largura, né? O Sport a atacar toda a largura, Gyökeres e Arder, Gyökeres a fazer muitas vezes esta diagonal.
procurar muitas vezes isto, e um Arder a fazer muitas vezes este movimento dele a atacar. Trincão andava a vangabuguear, eu sei que disse mal a palavra, digamos, nas costas de dois pontas de lança, e o Kenda estava praticamente entregue ao corredor direito. O Sport chegou a ter momentos em que o Maxi era o extremo, o Ninas era o ala, que andava aqui, e o Geni, digamos que era quase mais um médio. O Sport mesmo assim denotou muitas dificuldades na tal procura do corredor central, na tal procura de desequilíbrios, aparecendo em zonas de vantagem, fosse para rematar, fosse para um cruzamento atrasado, um cruzamento a queimar a linha de golo. É um facto, o Sporting vence o jogo, é um facto, o Sporting depende só de si para o derby, salvo por Eduardo Quaresma, que o remate terá a dar na sequência de uma bola parada. Outro aspecto onde o Sporting falhou redondamente. O Sporting teve 9 cantos ao longo de todo o jogo, nenhum deles criou perigo. Curiosamente, mais um canto que não é propriamente bem batido, pelo menos eu identifico isso, porque há 3 jogadores do Sporting que atacam, ou 4 jogadores do Sporting que atacam o primeiro posto, a bola vai quase para o segundo. Mas mais um canto que não foi propriamente bem batido, que acabou por ceder a bola para entrar da área, que deu o gol do Eduardo Quaresma. Portanto, acho que o Sporting falhou em conseguir ultrapassar a muralha defensiva do Gil no que toca a esta cobertura do corredor central, impossibilitando que Pote e que Trincão tivessem à vontade a receber bola e depois criando estes mesmos equilíbrios, fazendo aquele último passo, aquele remate, aquele poder de decisão sair em condições, aquela tomada de decisão, aliás, sair em condições no último terço. Temos um Jóqueres muito bem vigiado, e lá está, o Gil foi muito inteligente na forma como retirou a profundidade, retirando uma das armas de Jóqueres, e tivemos sempre o Jóqueres muito bem vigiado. A maior parte dos jogadores de suporte no último tempo estiveram sempre, praticamente das vezes todas, a encarar 2 para 1 defensivos, o que só por si é extremamente difícil de ultrapassar, mas também falta um bocadinho de inteligência ao Sporting, porque se estão ali 2, há outro espaço que está vazio, e acho que o Borges ao longo do jogo, acho que o César Peixoto trabalhou melhor o jogo do que o Rui Borges. Acho que o César Peixoto, sobretudo na primeira parte, foi muito melhor em termos táticos o Gil em relação ao Rui Borges e ao Sport na primeira parte. Fomos felizes na forma como ganhamos. Venha de o derby, é exigido mais, é exigido uma melhor leitura antes do jogo, é exigido uma melhor leitura durante o jogo também, porque vai ser no jogo em que o Benfica vai ter momentos em que vai estar melhor, o Sporting a partida vai ter momentos em que também vai estar melhor, e pode ser um jogo que se pode definir nos pormenores, e estes pormenores, estes pequenos pormenores de leituras a partir do banco, de leituras antes do jogo, de algumas condicionantes que podem existir durante a partida, podem ser determinantes para termos uma chave da decisão do título no fim de semana. Portanto, gostei dele arriscar em ter metido o ar. Basicamente o Sport foi com 2 avançados. O Sport mais ou menos estava assim, estava num 3-1-4-2. Isto era o Sporting na segunda parte. Acho muito bem que o tenha feito. Em contraste com o que foi no Bessa, o Sporting nunca conseguiu se encontrar, lá está, no corredor central, porque o Boa Vista nunca conseguiu devidamente proteger essa zona, coisa que o César Peixoto identificou muito no jogo do ofensivo de Sporting, passa por aí, em que depois a bola entrando nesse corredor, é a tendência da equipa que permite que a bola entre, a equipa adversária fecha, e depois há espaço nos corredores. O Vicente teve de ser muito bem nesse aspecto geral do jogo. O Sporting fez o primeiro remate à baliza à volta do minuto 70, o Sporting termina com 10 remates, mas só 3 é que foram à baliza, e um deles pelo menos há um ressalto. Valeu pela vitória, é um facto, mas existe muito mais para o jogo na Luz, existe muito mais, a atitude não posso dizer que esteve em causa, mas existe muito mais ambição e seriedade na forma como se pode encarar o jogo. Acho que o Sporting não pode entrar na Luz com a perspectiva de o empate chega, resolvemos em casa, porque entrar para empatar é entrar para perder, na minha opinião. Venha daí esse derby.